in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante para pedirmos a direção e a orientação do Senhor. Gracioso Deus, Pai de bondade, neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos neste momento em presença do Senhor para começarmos mais este culto, ó Deus, um culto de adoração, de louvor, de pregação da Tua Palavra, e nós pedimos a Tua inspiração, meu Pai, a Tua direção, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que vai estar reunido no Espírito, através da Palavra, através da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, perdoa também nossos pecados, nossas fraquezas. Nós pedimos graça do Senhor, misericórdia e a bênção do Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a escritura que vamos ler está em Hebreus capítulo 5 e verso 13, do 13 em diante, não é? E nós vamos começar uma nova mensagem, que é discernimento de espírito, se o Senhor permitir, não é? Mas antes disso, então, nós vamos ter a parte de louvores, que é os hinos. Depois dos louvores, nós vamos ler a palavra do Senhor e orar, a oração da fé. E aí, então, permitindo o Senhor, nós vamos começar a leitura, o estudo da mensagem discernimento de espírito. Adoremos ao Senhor agora, neste momento. His voice.
Deste-nos vida e perfeição.
Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Que Deus aceite o louvor do seu povo, que ele seja sempre louvado, né? E agora nós vamos então aqui para a leitura da palavra, aqui conforme anunciado, Hebreus 5, verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Bom, nós vamos aqui então para a leitura da mensagem, começando, né? Essa mensagem foi pregada pelo profeta William Branham no ano de 1960 e chama-se Discernimento de Espírito. E nós vamos então agora orar e aí começar a leitura então, né? Oremos em favor uns dos outros. Gracioso Deus e Pai, Deus de bondade e de misericórdia, mais uma vez estamos na Tua presença com os nossos olhos fechados em oração, Senhor. Agradecemos ao Senhor por este culto que já está em curso e nós pedimos ao Senhor a cura para os doentes, a libertação para os oprimidos. Nós temos lido constantemente o que o Senhor tem feito através do ministério do Teu profeta e nós pensamos que a Tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, ó Deus, cura os doentes, Senhor, dá a bênção que cada um precisa, aquele que está confiando no Senhor, esperando o momento da oração da fé, ajuda os teus filhos, os lares, as famílias, dando vitória, Senhor Deus. No nome santo de Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Bom, irmãos, aqui então, no parágrafo 1º da mensagem, ele começa assim: sabendo certamente que no dia do julgamento nós seremos trazidos face a face com esta geração e, sendo ministros, nós seremos os juízes e as pessoas às quais nós temos falado e suas atitudes para com a palavra, a qual nós lhes temos trazido, determinará o destino eterno delas. Isto daqui é muito sagrado, muito importante, não é? Saber que um ministro verdadeiro de Deus, que pregou a palavra de Deus, que falou a verdade para as pessoas, será juiz naquele dia, quando aquela pessoa for julgada, caso ela não tenha obedecido, né? Aquele ministro será uma testemunha de condenação para aqueles que não obedeceram e que rejeitaram a palavra. Não é certo? Isso aqui é muito profundo mesmo. Portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes a favor ou contra a geração para a qual nós temos pregado. Então, graças a Deus que também existirão aqueles que terão os juízes, ministros, a seu favor, não é? Isso é bom também. Deus Pai, por favor, através do nome de Jesus, não nos deixe dizer uma palavra que seja errada, mas que possamos ter corações sinceros e mentes abertas para que possamos receber as coisas que são tuas, para que possamos ser capazes de sair para nossos diferentes campos de trabalho amanhã e estarmos mais equipados por causa de nossa reunião contigo nesta manhã. Permita isto, Senhor. Não queres tu vir e falar em nossos ouvidos e ser nossa língua e nossos pensamentos? Que a meditação do meu coração, pensamentos de minha mente, tudo o que está dentro de mim e dentro deles, irmãos e irmãs, possa ser aceitável em tua visão, Senhor.
para que possamos ser tão cheios e carregados com o teu Espírito, de tua presença aqui, que o salão se torne o salão, não tanto o edifício no qual estamos assentados, mas o edifício no qual estamos vivendo, né, que é o nosso corpo. O edifício no qual estamos vivendo se tornem todos juntos uma nuvem da glória de Deus. Que possamos sair daqui nesta manhã tão cheios do Espírito Santo, que nós sejamos mais decididos do que nunca na vida a levarmos a mensagem para esta geração que está morrendo, na qual vivemos. Ouça-nos, Senhor, e fala-nos através de tua palavra, pois pedimos isto no nome de teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de ler nesta manhã uma porção da Escritura que se encontra em Salmos, Salmo 105. E eu quero ler somente uma porção. Você que não tem essas leituras nas Escrituras, eu já vi muitos deles que não têm tido ministros, e assim sucessivamente. É bom ler a palavra. E agora, a que horas normalmente eles vão embora? Cerca das 12? O que disse? Obrigado. Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão sobre a terra. Lembra-se perpetuamente de seu concerto da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o que ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da nossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Que o Senhor possa abençoar a leitura de sua palavra. Eu tenho poucas escrituras escritas aqui em algum lugar que ia me referir, talvez pela frente. Eu queria saber hoje quem será o próximo presidente. As eleições estão aproximando. Vocês sabem quem será o presidente neste próximo período? O que seria se eu soubesse? Há somente um que realmente sabe, e este é Deus. E o que seria se Deus revelasse para mim quem será o próximo presidente? E eu colocasse de pé aqui em Phoenix e fizesse uma predição: que tal e tal homem seria o presidente dos Estados Unidos? E eles colocassem aquilo nos jornais e assim sucessivamente, e eu acertasse isto exatamente no alvo, isso seria exato e aconteceria tudo o que haveria dito. Mas que bem isso faria?
de qualquer maneira, que bem faz isso se eu fizesse tal coisa. Os jornais publicariam isso talvez sairia para fora, e se tal pessoa pudesse fazer tal predição e isso fosse verdade, todos os jornais e revistas transmitiriam isso. Mas vocês sabem que Deus não faz coisas como essas? Deus não usa seu poder, os seus dons com tolice. O que vai ser se o presidente que for será um presidente? E se sabemos agora quem seria o presidente, não nos adiantaria um centavo. Isso não nos fará nem um pouquinho de bem em sabermos quem será o presidente. Portanto, Deus não faz tais coisas como estas. E então, se eu fizesse tal predição como esta, e isso acontecesse, e os jornais apanhassem isto, e as revistas, então isso seria a minha glória. As pessoas diriam: vejam, quão grande profeta é o irmão Branham. Ele nos disse bem antes que isso acontecesse, simplesmente quem seria o presidente. E aquilo seria para minha glória, mas Deus não quer. Ele não está interessado em trabalhar com coisas para a minha glória ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado com as coisas para a sua glória, com algo que terá benefício. Como Paulo disse, se falarmos em línguas e não tivermos um intérprete, que bem isto faz? Nós somente glorificamos a nós mesmos. E isso edificamos a nós mesmos. Isso para Deus é como se estar fora de linha. Deus quer ser edificado, Ele mesmo, e não estamos para buscar edificação a nós mesmos, mas para edificar a Deus com tudo o que fazemos. Então, portanto, eu creio nesta manhã, se eu soubesse quem seria ele e exatamente quando ele seria eleito e quantos votos teria, mais ou menos, ou o que quer que seja, isso não faria nenhum bem em dizer-lhes isto. Se eu soubesse, seria melhor para mim, ou seja, para qualquer, guardar isto em silêncio. Não tentar publicar isto, porque não haveria razão alguma para eu fazer isto, porque de qualquer maneira isto será, e isto não nos faz tanta diferença quem será o presidente. Mas Deus, quando ele usa seus dons, ele os usa para a sua própria glória. E para a glória do seu povo, para a glória de sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. Esta é a razão pela qual ele dá estas coisas em sua igreja. Porque ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não é para sair e a misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão e fez uma destruição ou dinheiro tirado disto ou algo. Ele é um profeta. Ele está suposto a revelar Deus à igreja e afastar-se das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Agora, nós temos, e eu penso que é uma boa coisa para nós, como ministros, em seguir nossa ordem quando vemos tais coisas no mundo, como vemos hoje,
E nós temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espírito, provando o espírito. Eu creio que esta é uma lição muito grande para a igreja hoje. É para provar todo o espírito, ter o discernimento do espírito. Eu penso que nós não devemos de maneira nenhuma tentar julgar as pessoas através da denominação a qual eles pertencem, ou pelo grupo que eles estão reunidos. Se eles são metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, ou seja o que for que eles forem, nós nunca devemos julgar o homem pela denominação a qual ele pertence. Nós devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele possui. Vem o espírito. Se ele é chuva seródia, ou chuva temporã, ou interna, chuva externa, ou sem chuva, ou o que quer que ele seja, nós nunca devemos julgá-lo através disso, mas através de seu espírito. Nós estamos para discernir o espírito. Veja o que o homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, através de um dom, não importa quão grande seja o dom. Agora, eu quero trazer isto à igreja nesta manhã, a qual, em denominações diferentes, você continua sendo a igreja de Deus, vivo, juntos. E esta é a coisa a qual eu quero lhes dizer, vem, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras as quais são cortadas em formas diferentes, tudo para a glória de Deus. Agora, há tantos nos dias em que estamos vivendo, concernente aos dons, muita gente julga as pessoas pelos dons que elas possuem. Bem, eu creio que estas coisas são dons. Eu creio que o que vemos tomar lugar são dons, e eles são dons dados por Deus, mas nós, se os usarmos da maneira correta pela qual Deus os planejou para que fossem usados, então nós podemos fazer mais mal, mais danos com os dons do que nós nunca pudéssemos ter os dons. Outra noite eu fiz uma afirmação no púlpito dizendo isto, que eu preferiria ver o amor fraternal existindo entre a igreja, embora nós não tivéssemos um caso de cura ou nada mais. Vem, nós devemos saber para que são estas coisas. Agora, se um homem vem a ele e tem um grande dom, não importa se ele pertença à nossa denominação ou não. Denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar uma influência e construir para si mesmo um grande nome extraído disto, ou eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como seu dom opera, seu dom opera, se ele não está tentando realizar algo para o benefício do corpo de Cristo, o seu próprio discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. Não importa quão exato, quão perfeito como seja ele, está errado se isso não é usado em prol do corpo de Cristo.
Aleluia. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom, o qual ele pudesse aproximar as pessoas, reunindo-as com um grande poder intelectual ou espiritual, o qual ele pudesse juntar as pessoas e talvez ele esteja tentando tomar aquele dom e fazer a si mesmo famoso, para que então ele tenha um grande nome. Então, aqueles outros irmãos olhando para ele como uma grande pessoa, então isso é errado. Talvez ele esteja tentando a edificar certa coisa aqui, que ele deseja que todo mundo saia do quadro e deixe que ele, com o seu grupo, seja o quadro. Isto permanece errado, vê? Mas, se ele tem um dom de Deus e ele está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importo ao que ele pertença. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o espírito, a vida que está no homem. E isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez nós fomos comissionados para discernir o grupo do homem, mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer e que o espírito em sua vida está tentando guiá-lo. E então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-los, mas para ajuntá-los e para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento, um companheirismo, para a unidade do Espírito. Então, se ele é chuva seródia, ou chuva temporã, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa o qual movimento ele pertença, o espírito que está nele está tentando apontar ao povo o Calvário, longe de si mesmo ou longe de qualquer outra coisa. Sua única realização é apontá-los ao Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não importa se seu próprio movimento, o qual é bom, é bom. Se ele é um metodista, ou um presbiteriano, ou um católico, ou seja o que for que ele deseja ser, através da denominação, mas o que está tentando ele fazer, o propósito de seu coração, que está tentando conseguir, né? O que será que ele está tentando fazer, sendo ele de qualquer movimento, né? Então você pode ver o que está na vida do homem. Seus motivos são para a sua denominação. Se são para consigo mesmo, se são para as coisas mundanas, se são para grandes nomes, para dizer, eu predisse aquilo e aconteceu exatamente. Agora, você vê que lá está errado, para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe tem dado como um mestre, como um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento, se ele estiver profetizando, pregando, não tentando a edificar a si mesmo para fazer um grande nome ou para edificar a sua congregação, aqui estou eu sem uma. Mas
pregando que você deve estar. Isto é certo. Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar, não é? De um lugar para o outro, mas ter um lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo e em algum lugar onde você ajude a sustentar a causa. Tome sua escolha, mas então nunca pare de ter companheirismo com o outro homem, porque ele não pertence ao seu grupo, vem? Discirna seu espírito, veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então você tem que ter companheirismo um com o outro. Você estará trabalhando para uma grande causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente verdade. Agora, se nós observarmos os motivos e objetivos dos profetas do Velho Testamento, então o homem teve um objetivo, e este foi Jesus Cristo. Eles tinham uma coisa que todo o seu tema do Velho Testamento foi construído ao redor, o Messias que tinha. Eles não saíram e fizeram coisas somente por dinheiro ou para a fama. Eles tinham uma coisa. Eles foram ungidos com o Espírito de Deus e eles predisseram o Messias que vinha. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito até que eles algumas vezes agiam como o Espírito que estava dentro deles. Eles falavam decorosamente. Observem como o Espírito de Deus fez aqueles homens agirem. Tomaremos, por exemplo, Moisés. O grande profeta, como aquele homem não teve nenhum objetivo para consigo mesmo, de maneira alguma. Ele poderia ter sido rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo a seus pés, mas porque ele era um profeta de coração, ele recusou ser chamado de o filho da filha de Faraó, escolhendo em lugar sofrer a perseguição e as provações de Cristo, considerando os tesouros do céu maiores tesouros do que aqueles do Egito. Ele abandonou e negou-se a si mesmo, a fama do mundo, as luxúrias e as coisas que a vida oferece. Ele tinha que olhar além daquilo. Ele poderia ter sido aquilo. Tomemos somente um ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo e ele sabe que se ele prega aquela palavra, ela cortará a sua fama, ela o colocará em uma igrejinha, em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está queimando. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não importa se ele tem uma grande igreja ou uma pequena igreja, ele não importa se hoje ele tem alimento ou nenhum alimento, ele não importa se ele possui boas roupas ou se ele não tem boas roupas, ele está somente se importando com uma coisa, e essa é a própria vida dentro dele, clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E aquele homem está fazendo assim. Produzirá a própria vida do Espírito que está nele. Você me segue?
ele atuará com isso. Aleluia. Veja Moisés quando ele chegou a um tempo que ele se manifestou. Toda a sua vida era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés. Pelos recursos, agora, se nós observarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. Os filhos foram mortos para tentarem apanhá-lo, exatamente como eles fizeram com Jesus. E nós encontramos que quando ele veio a um lugar que os filhos de Israel desobedeceram de tal maneira que Deus ficou irado com eles, e ele disse para Moisés: fique de um lado, que eu destruirei o grupo todo deles, e eu te tomarei e levantarei outra geração. Moisés lançou-se a si mesmo no caminho do julgamento de Deus e disse: tira-me antes que tu os tire. E, em outras palavras, antes que tu os leve, tu terás que passar por cima de mim. Misericórdia, né? Você teria coragem de falar isso, né? Eu acho que eu não teria. Bom, isso é exatamente o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria que ter limpado toda a face da terra com estes pecadores, você e eu, mas Cristo lançou-se a si mesmo no caminho. Deus não poderia fazer isso. Ele não podia vir sobre seu próprio filho. E quando Deus viu aquele espírito em Moisés, pendendo no julgamento como uma cruz lá, tu não podes vir a eles, tu terás que me tirar primeiro. Vê o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia haver sido o rei do Egito, quando ele poderia ter tido toda a luxúria do mundo para ser popular, quando ele poderia ter sido o grande rei do mundo naquela época, mas ele escolheu sofrer a perseguição e a aflição, pois ele estimou o vitupério de Cristo como maiores tesouros do que aquele do Egito. Vê você, ele lançou-se a si mesmo no caminho. Por quê? Foi Deus em Moisés quem fez aquilo. Um pensamento normal, um homem intelectual nunca faria aquilo. Ele tomaria o caminho fácil. Então, não importa quão fanático Moisés parecia ser, ele estava tentando. Vê você, ele era um verdadeiro profeta de Deus porque ele estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, como com o seu grande dom de profeta, ele deveria ter sido um homem sábio, porém se pôs de pé no Egito a dizer: agora esperem, eu profetizarei isto e aquilo, eu direi isto e aquilo, contanto que fosse sua profecia. Mas ele teria sido famoso, né, mundialmente, mas aquilo não estava em seu coração. Isso não poderia estar em seu coração. Então, se você vê uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesmo, o seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que aquilo está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importa quão ruim isso estava, quão mal isso parecia, que tanto era comentado, o Espírito em Moisés,
o dirigiu diretamente à linha do dever, o Espírito nele. Veja José. José quando ele nasceu, ele era amado por seu pai e odiado pelos seus irmãos. Um tipo perfeito de Cristo. E o único... ele era irmão deles de sangue, o mesmo pai, mas a razão que seus irmãos o odiavam, sem uma causa, porque Deus o havia feito um profeta espiritual, um vidente, e eles o odiavam por este mesmo propósito. Porém, José não poderia fazer nada, porque Deus o havia feito daquela maneira. E observem, o Espírito de Deus em José, veja o que ele fez. Ele fez até mesmo a parte de Cristo. Ele foi odiado pelos seus irmãos e amado pelo seu pai, por causa do Espírito que fez a diferença. Ele era um homem espiritual. Ele viu visões, ele interpretou sonhos, ele não fez isto para a sua própria glória, ele fez isto porque lá havia algo nele, o Espírito de Deus. Ele não teria ido lá por si mesmo e ser jogado numa cisterna e ter o seu pobre e velho pai afligido por todos aqueles anos, vendido aproximadamente por 30 moedas de prata, tirado da cisterna e tornou-se o homem da mão direita de Faraó, o rei da terra naquela época. E em sua prisão, lá havia um padeiro e um copeiro, e um se perdeu e o outro se salvou através de suas pregações na prisão. Aleluia. Isso é bom a gente observar esses tipos, né, que às vezes a gente esquece, né? E observou você a Jesus? Quando ele veio, ele era amado pelo Pai, e o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, e o arco-íris, um pacto, e o Pai deu, e o Pai, Deus, deu a seu Filho Jesus o pacto, e então os irmãos judeus o odiaram, sem nenhuma causa. Eles não tinham razão alguma para odiá-lo. Ele era espiritual e ele era a palavra manifestada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para cumprir as Escrituras, ele veio para trazer-lhes paz, mas eles não o compreenderam e o odiaram sem uma causa. Eles não pararam para ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordou com eles. Ele fez a si mesmo isto e aquilo, e fez a si mesmo Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo manifestando a si mesmo ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Aleluia. Deixa eu ver a hora aqui. Só mais um parágrafo, talvez, né? Veja, Moisés, ele não podia fazer nada lançando-se a si mesmo lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele fez isso porque Deus estava nele. Nem mesmo pôde José fazer alguma coisa sendo o que ele era, porque era Deus nele, trabalhando ou manifestando-se a si mesmo através do homem. Ele nunca fez isto para a sua glória. Qualquer homem se aqueles sacerdotes tivessem somente o discernimento do Espírito, como eu estou falando a vocês nesta manhã,
embora o mundo falasse tanto dele, eles teriam conhecido se eles tivessem olhado na palavra, se eles tivessem visto seu propósito. Ele somente estava fazendo aquilo para glorificar o Pai. Ele disse, eles disseram, este homem, um grande curador, ele faz estas coisas assim. Bom, eu vou parar aqui, meus irmãos, porque o tempo está assim, já quase esgotado, e se nós começarmos outro parágrafo, pode ultrapassar um pouquinho, então eu quero parar aqui mesmo, né? E nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por mais este culto. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais este culto, pela leitura da palavra, pelos cânticos e também pela leitura da mensagem. E a gente vai lendo, a gente vai assim, ficando cada vez mais inteirado das coisas que o Senhor quer que nós saibamos, porque se tinha uma mensagem para ser enviada, é porque teria um povo para receber essa mensagem, Senhor. Então, meu Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem enviado essa mensagem para nós nos edificarmos aqui através da mesma. E agora eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos. Guarde a cada um, liberte a cada um, abençoa o trabalho de cada um, abençoa o pão de cada dia, os filhos, as crianças, os jovens, os velhos. Guarde o teu povo, Senhor, das pestes, dos vírus malignos que circulam por aí, que o teu povo seja guardado no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pela oportunidade, né? E lembrando que os nossos cultos são publicados através deste canal, Tabernáculo SBO, todas as terças, quintas, sábados e domingos, às 18h45, não é? Então, nós estabelecemos assim um horário padrão para as pessoas se nortearem, se orientarem, né? Sabendo que 19h já tem o culto no ar para vocês acompanharem. E nós não devemos apenas assistir o culto, mas nós devemos participar do culto, da pregação, da oração, dos cânticos e tudo mais, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação. Amém.